Shalom para você, tudo bem? Hoje estamos juntos aqui, eu quero compartilhar com você 1 Pedro capítulo 2, diz assim, verso 22. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Pedro, escrevendo aqui essa carta aos irmãos, ele fala algumas coisas assim muito interessantes e importantes, né? E Pedro está ajudando a igreja primitiva, a questão ali da perseguição e tudo mais, e ele então fala de Jesus, desse Jesus que sofreu, padeceu, e ele coloca a gente nessa situação. Então eu gostaria de conversar com você nesse tempo aqui, algumas coisas que a gente pode trazer desse versículo para a nossa vida. Então Jesus, vocês sabem que ele foi levado para a cruz, ele não acusou ninguém, ele não reivindicou nada, simplesmente ele poderia, né, como Deus, fazer muitas coisas. E na nossa vida também, às vezes você é injuriado, acusado, e como Jesus, o que ele fez? Ele deixou aquele que julga justamente, que é Deus, deixou Deus controlar as coisas. Também podemos pensar nisso. Então uma das coisas é não acuse. Jesus ele não acusou ninguém. É interessante que quando eu e você somos acusados, às vezes no casamento, um problema com a esposa, e no trabalho, a vontade que nós temos muitas vezes é de revidar, não é? Tem um livro muito interessante que chama Os Três Reis. Talvez, se você não leu, vale a pena ler a história de Davi, Absalão e Saul. E é uma história muito bonita desses três reis, mas certa ocasião nesse livro conta que Davi, quando ele estava lá no palácio, Saul pegava as lanças e jogava em cima de Davi. Quando Saul ficava possuído por aqueles espíritos ruins, malignos, mas Davi não revidava ele, não pegou a lança para atacar. Então a primeira coisa, não acuse. A primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é deixar aquele, que é o seu advogado, aquele que é Jesus Cristo, cuidar da sua causa. E a melhor coisa que existe é o tempo. Eu sempre digo que o tempo fala sempre a verdade. Então, se você foi acusado, não revide, não acuse. Na hora das discussões, tenha sempre em mente essa palavra, que o acusador é o diabo. Então Deus não chamou a gente para acusar, mas nos chamou para fazer paz. Não se defenda. Então, às vezes nós queremos nos defender em várias áreas. Existe até um conceito que chama apologética ou apologia, a defesa da fé. Então, existem teólogos que defendem a fé, não é? Mas você sabe que Deus não precisa de defesa. Jesus não precisa de defesa. E você também não precisa de defesa. Se você é uma pessoa que tem uma vida correta, não procure se defender. Deixe na mão de Deus, e Deus vai cuidar de todas as suas necessidades. Não revide. Uma das coisas que acontece também é a gente revidar, a acusação, ou revidar os problemas, ou como eu falei para você, Davi poderia revidar, jogar a lança. Às vezes, numa discussão no casamento, você quer revidar, a melhor coisa é você contar até 5, 1, 2, 3, 4, 5, dar aquela parada, esfriar a cabeça, porque na hora que você revida, você cria um problema. Vai criar o quê? Uma cólera, uma briga, uma discussão que talvez nem há necessidade, Então, você já tem alguém que defende você. Então, a melhor coisa é se entregar. Como Jesus disse, se entregou na mão daquele que julga justamente. Entregue as suas preocupações, as suas lutas, as suas dificuldades na mão de Deus. Não fomente. Essa é outra coisa que a palavra de Deus nos ensina aqui também. O fomentar é aquela ideia de você vai fazer um pão e você coloca o fermento, e o fermento então faz com que aquela levedura, a massa cresça,
Mas esse fomentar é quase que você ruminar. Aquela situação que você começa a ruminar, fomentar, trazer para dentro de si. E todas essas coisas, elas vão criar em você uma raiz de amargura. E a Bíblia diz que a raiz de amargura, crescendo dentro de você, ela vai contaminar você e vai levar outros também. Então não fomente. A melhor coisa é não fomentar. Então você teve algum problema, vai dormir em paz, entregue as suas preocupações para o Senhor e deixe na mão dele. Não dê brecha. Jesus nunca deu brecha, Jesus nunca fomentou, Jesus nunca revidou. É interessante que Jesus também nunca deu nenhuma brecha em nenhuma ocasião para os fariseus, para os saduceus e para os judaizantes da época, nada. Jesus sempre manteve a sua linha, a sua conduta moral, exemplar, como homem, mas também como filho de Deus. Então, quando você e eu damos brecha em alguma situação, Satanás pode entrar ali, as coisas naquela pequena brecha pode realmente criar um problema seríssimo. Alguns anos atrás, uma dessas aeronaves que iam até as estratosferas e faziam uma volta aí no planeta, né, os chamados ônibus espaciais, e das últimas viagens, uma pequena fissura, uma pequena brecha, entrou ali aquilo que não deveria entrar, né, o ar, a atmosfera e tudo mais, e aquele avião, na verdade, aquela espaçonave, ela foi destruída, explodiu e saiu. Não teve mais nenhuma dessas viagens, né, por causa disso. Então, não dê brecha na sua vida. Cuide de todas as áreas realmente da sua vida para que Satanás ou as pessoas não possam achar alguma coisa que possa fazer com que você venha a se esmorecer. E por último, cuide-se. Então Jesus sempre cuidou dele, cuidou do momento da oração, Jesus cuidou da vida dele moral, Jesus cuidou quando ele estava com as pessoas. Então cuide da sua vida espiritual, física, emocional, cuide da sua saúde, cuide das circunstâncias que você vive, né? Então assim, cuidando da sua vida espiritual, faça o seu devocional diário, leia a palavra de Deus, né? Se você não fez ainda, faça um discipulado. Cuidando da sua vida física, faça caminhada, vá ao médico, cuide das suas áreas físicas que você precisa ser cuidado. Então são áreas que nós precisamos cuidar da nossa vida. Cuide da sua família, cuide da sua esposa, cuide do seu casamento. Então há uma necessidade disso, né? Cuide-se, cuide-se. Paulo falando lá em Atos dos Apóstolos, ele diz assim para os bispos, né? Cuide de vós mesmos. Então, antes que a gente pense em cuidar dos outros, vamos cuidar de nós. Então, só para recapitular aqui, não acuse, não se defenda, não revide, não fomente, não dê brecha, cuide-se. Deus te abençoe, que você possa usar essas palavras não mágicas, mas abençoadas na sua vida. Tenho certeza que você terá uma vida melhor. Shalom para você, até a próxima semana, se Deus nos permitir.